O ministro Alexandre de Moraes determinou uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso Nacional para resolver o conflito do IOF. E nós convidamos o Robson Maia Lins, advogado, especialista em direito tributário, para conversar com a gente sobre esse tema. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Antes da gente começar realmente a falar em torno aí do IOF, do direito tributário, eu gostaria que você avaliasse essa decisão do ministro do STF e como que a gente pode progredir a partir disso. Bom dia, Patrícia. Bom dia, David. A decisão é muito bem-vinda. Eu avaliei a decisão ontem, vi que havia tanto razão ao PSOL, ao PL, né, que ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade. Também o PSOL entrou com ação direta, uma ação direta de inconstitucionalidade já contra o decreto do nosso parlamento, que suspendia os 3 decretos da Presidência da República, que aumentava, e aí tanto o poder público, o presidente da República foi a juízo, quanto para declarar a constitucionalidade dos decretos, quanto o PSOL e o PL. Né? E a razão é muito simples, todos estão questionando, quase que usando o mesmo argumento, o argumento da invasão às competências dos poderes. Diante da discussão, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os decretos do Executivo e suspendeu também o decreto do nosso Parlamento, do Congresso Nacional, e aprazou para o dia 15/7, às 17 horas, uma reunião envolvendo a Presidência da República, a Câmara, o Senado, a AGU e a Procuradoria-Geral da República, a fim de que as questões sejam expostas e aí cada um saia, evidentemente, se houver acordo, com algum compromisso institucional a fim de resolver esse problema. Além do IOF, doutor, em relação também a possibilidades de outras formas de arrecadação, o que o governo podia gerar? Veja só, por que IOF? Por que mexer no IOF e não em outros tributos? O IOF, que é um imposto regulatório, e essa é a acusação que se faz na ADI que o PL entrou, ele não tem que obedecer à estrita legalidade, quer dizer, não precisa de uma lei específica para aumentar, e ele não precisa esperar 90 dias para passar a arrecadar, nem muito menos o primeiro dia do exercício seguinte, como são os outros tributos não regulatórios. Então, achou-se por bem mexer no IOF, só que o IOF tem uma função regulatória, uma função chamada extrafiscal. Se o poder público entendesse, no caso o presidente da República e o ministro, entendessem que havia alguma situação específica para regular, ele poderia, vamos dizer, o brasileiro está gastando muito lá fora no cartão de crédito. Já aconteceu isso há pouco tempo, 4, 5 anos, o governo aumentou o IOF para essas operações, fazendo com que o nosso dinheiro não saísse lá para fora. Tinha uma razão extrafiscal para isso, manter o dinheiro aqui. No caso agora específico, o próprio governo confessa que não há nenhuma razão extrafiscal, que a finalidade é sim cobrir déficits das contas públicas que não conseguiram ser superados pelos tributos normais. Nós teríamos que esperar, e aí indo direto à sua pergunta, David, nós teríamos que esperar o próximo ano. O governo poderia subir tributos, poderia subir imposto de renda, poderia subir PIS/COFINS, poderia subir outros tributos, mas teria que esperar o próximo ano para arrecadar. E ele não quis fazer isso, também não quis conversar com o Congresso para ver se o Congresso daria uma outra solução e foi pelo caminho mais fácil, porém, está se tornando mais difícil. Doutor Robson, estão aqui conosco o Túlio Nassa e a Mônica Rosenberg. O Túlio tem uma pergunta para o senhor. Professor Robson, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Professor, veja, eu tenho falado aqui que essa situação ela cria um marco jurídico no mínimo curioso e inovador, né? Depois da polêmica do poder moderador como mecanismo de separação dos poderes, eu tenho falado que nós estamos diante agora do poder mediador,
né? O Supremo passou a ser o novo poder mediador da República. A minha pergunta vai nesse sentido, porque é evidente que, do ponto de vista prático, se o Supremo Tribunal Federal conseguir destensionar esse conflito entre executivo e legislativo e que algum deles venha a recuar, muito embora é difícil saber quem vai recuar em qual medida, mas se ele conseguir lograr êxito, ótimo, né? Mas o problema, me parece que é um problema institucional e de uma jurisprudência perigosa que pode se criar. Qual seja, nós sabemos que em matéria constitucional não há acordo. Por quê? Porque nós estamos diante de questões de ordem pública. Ou seja, como é que uma decisão do Supremo pode entender que uma lei, um decreto, um ato é constitucional ou inconstitucional a depender de um acordo, né? Ela é constitucional ou inconstitucional à luz dos princípios e regras jurídicas da Constituição. Então, se não houver o acordo, o que o Supremo deveria fazer? Ele deveria julgar pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade em razão da frustração ou não do acordo? Então, essa é uma questão preocupante e importante nesse cenário. E a outra que vai nessa mesma esteira é a seguinte: diante desse contexto fático que o professor está analisando, qual é a opinião do professor? É uma forma de arrecadação que foi utilizada e, portanto, no seu conteúdo, o decreto é inconstitucional, o decreto do Executivo é inconstitucional, ou vai prevalecer a teoria de que ele está sendo feito apenas para regular o setor da economia? Bem, duas perguntas. A primeira, o Supremo vai se tornar, portanto, uma corte de conciliação. Já faz algum tempo, depois do Código de Processo Civil de 2015, que todas as esferas do judiciário têm tentado, mesmo os tribunais, implantar algum nível de consensualidade. Neste caso específico, veja só, o ministro Alexandre de Moraes, ele não só aprazou a audiência, ele já tomou uma decisão importante, que ele diz que vai rever assim que terminar a audiência. Ele suspendeu tanto os 3 decretos do presidente da República que aumentavam o tributo, quanto o decreto 173 da Câmara, né, que sustava os efeitos destes decretos do presidente da República. Então, já há uma decisão, portanto, não tem aumento de IOF neste momento. O ministro Alexandre de Moraes já sinaliza, penso eu, que se não houver um acordo, e qual seria o acordo? Talvez revogar, talvez tentar uma outra forma de aumentar a despesa. Mas ele já sinaliza, respondendo objetivamente à questão, que tanto o decreto do presidente da República parece incorrer em desvio de finalidade, porque tenta arrecadar com um instrumento equivocado, um instrumento que recebe benesses da Constituição, porque não está submetido à legalidade estrita, não está submetido à anterioridade no 90º, não precisa esperar 90 dias para arrecadar, não precisa esperar o ano seguinte, e agora você está usando esse instrumento como forma de arrecadação com recibo passado. O governo passou esse recibo várias vezes, tanto na imprensa quanto no próprio ato normativo. Então, o ministro afastou a constitucionalidade desse decreto e também afastou a constitucionalidade do decreto do Legislativo, que diz que o Executivo teria extrapolado a função regulamentar. Neste ponto, eu até acho que a decisão foi correta do ministro Alexandre, porque esse decreto que aumenta IOF, que aumenta outros tributos extrafiscais, a competência não é regulamentar, é uma competência diretamente da Constituição. E neste ponto, eu penso que o ministro foi bem. O problema é a finalidade fiscal, onde se tem finalidade extrafiscal. Então, fechando, apenas para concluir, tanto está equivocado o parlamento, o presidente da República, aliás, e o seu ministro da Fazenda, ao aumentar o IOF, que tem função extrafiscal, regulatória, para fins fiscais, quanto está errado a Câmara dos Deputados, que, por um decreto legislativo, susta ao fundamento de que havia uma extrapolação da competência regulamentar do presidente da República. Não há essa extrapolação. O que há é um desvio de finalidade, porque eles estão usando um tributo fiscal, um tributo extrafiscal com a finalidade fiscal. Doutor, eu vou passar também para a Mônica Rosenberg.
Doutor, eu tenho uma questão bem prática. Já parece claro, e o senhor explicou muito bem a diferença entre o que é um imposto regulatório, que existe para mudar comportamentos, e um imposto arrecadatório. E este IOF claramente tem uma finalidade arrecadatória, inclusive declarada. Então, até o ministro Flávio Dino falou muito bem que juridicamente era uma questão que se resolve em 5 minutos, uma questão simples. Não teria sido uma estratégia melhor o Congresso Nacional, ao perceber que este decreto era inconstitucional e que havia o desvio da função, o desvio da finalidade deste imposto, não teria sido uma estratégia melhor ir direto ao Supremo para que declarasse inconstitucionalidade, em vez de tentar dizer nós que resolvemos a questão fazendo um decreto que também tem vício e está errado? E mais, o governo se quer arrecadar e diz que é um imposto que é para arrecadar dos ricos. A forma correta não seria aumentar imposto de renda para quem tem ganhos mais altos, mexer na alíquota de cima em vez de ficar falando em mexer na alíquota de baixo? Taxar mais os mais ricos e parar com essa discussão de dizer que é ricos contra pobres? Se é isso, então aumente o imposto de renda a partir do ano que vem, da forma correta, e taxe quem tem mais dinheiro. Mas não venha com o IOF, que é um imposto direto que vai afetar todo mundo. Corretíssima observação. Aliás, o governo já tem uma medida provisória mexendo nesse assunto do imposto de renda, cobrando mais imposto de renda das big techs, cobrando mais imposto de renda de vários setores da economia. Mas só tem vigência no próximo ano. E aí vem o problema, preciso fechar as contas neste ano. E aí parte para essa ação precipitada que foi do IOF. E também a Câmara, que tem legitimidade constitucional para propor a DIN, o presidente da Câmara, mesa da Câmara, mesa do Senado, presidência da República, partido político com representação no Congresso Nacional, tem legitimidade para ir diretamente ao Supremo e requerer a medida. Eu também acho que o parlamento quis mais politicamente dar uma resposta ao editar esse decreto-lei 176, do que mesmo questionar a medida, porque a medida já estava, o aumento do IOF já estava sendo, por 2 ADINs, questionada no Supremo Tribunal Federal, e uma ação declaratória do presidente da República pedindo exatamente a concessão da constitucionalidade desses decretos. Então, eu acho que foi uma reação política, foi mais um recado do parlamento para dizer: não venha conversar conosco com questões relacionadas ao aumento de imposto. A gente, de certa forma, não quer conversar neste assunto. Estranhamente, viu? Porque o Congresso acaba de aprovar, e aí é um obterdictum, apenas de passagem, acaba de aprovar a reforma tributária, né? A emenda 132 e a lei complementar 214, que duplica a tributação do setor de serviços, né? Foi o próprio Congresso que votou isso esse ano já, que foi a lei complementar 214 de 2025. Então o Congresso também não tem não está com essa bola toda, principalmente em relação ao setor de serviços, que eles acabaram de duplicar a tributação do setor de serviço. É que o Congresso é mais complicado, né, de você conseguir individualizar a conduta, e em relação ao Executivo tem apenas um, vamos dizer, culpado, entre aspas, né? Agora, os próximos passos, já que a gente está falando sobre o contexto político também, a gente já vê um movimento do governo Lula, né, em relação a campanhas que estão sendo feitas até mesmo com o uso de inteligência artificial para explorar esse aspecto. Olha, nós estamos tentando tributar, taxar os mais ricos, só que o Congresso não deixa. O senhor acha que essa narrativa realmente vai conseguir ganhar força e dessa forma beneficiar o governo, tentar, vamos dizer, melhorar a popularidade do governo Lula? Eu acho que politicamente é um discurso, um discurso que vai dividir novamente nós contra eles contra nós, socialmente falando. Acho que já teve uma observação do presidente da Câmara nesse sentido. Agora já se está mirando nessa questão do IOF 2026. Aí entra o componente 2026. É por isso que o componente 2026, penso eu, vai complicar um pouco essa audiência que nós teremos no dia 15/7, porque me parece que os dois lados começam a não mais ligar para a função arrecadatória ou extrafiscal do IOF. Começa a ver quem vai ter a melhor narrativa na internet para
ganhar votos em 2026. É tudo que o direito tributário não precisa, dessa polarização política, quando, na verdade, a gente sabe que, e aí vindo ao mérito da questão, o aumento do IOF, ele repercute em toda a cadeia, desde a pessoa mais simples, que precisa de crédito, que precisa de seguro, que precisa de qualquer tipo de operação que é tributada pelo IOF, eles que vão, nós, contribuintes, que iremos pagar o preço, né? Não tem essa questão de eles e nós, os ricos. No imposto de renda, sim. Aí o governo pode dizer, pode levantar essa bandeira e dizer: eu estou com os pobres, eu vou tributar a pessoa de cima da pirâmide dessa forma, como caminha, né? Mas não pelo IOF. O IOF está mexendo com o instrumento errado. Mônica Rosenberg tem mais uma pergunta para o senhor, doutor Robson. Doutor Robson, o senhor citou aí que foi dobrada a taxação do setor de serviços. Eu também gostaria de saber, o Congresso acabou de aprovar essa semana a urgência para o projeto que discute regras para a concessão de benefícios fiscais. No IOF, nós estamos falando de 15 a 20 bi que seriam arrecadados. Os benefícios fiscais são valores em torno de 800 bilhões de reais. Não seria melhor o Congresso tratar de cortar esses benefícios e isenções fiscais, olhar para isto, que traria um aumento, né, de tesouro muito maior, uma economia muito maior do que o IOF, e a gente fica discutindo IOF e não está olhando para algo como esse, que poderia trazer uma economia muito mais significante? Até me parece, pela entrevista do presidente da Câmara, que ele concorda com esse raciocínio, o governo concorda com esse raciocínio, e eu não entendi por que eles não implementaram esse raciocínio, né? Ontem mesmo eu vi uma entrevista concedida pelo presidente da Câmara e ele dizia exatamente isso: vamos focar aí também tinha cortes de despesa, entrava no pacote, né? O parlamento está pretendendo fazer a reforma administrativa, mas junto com isso também mexer nos incentivos e benefícios fiscais, aqueles que não exigem contrapartida dos contribuintes e que chegam, segundo os dados do governo, à cifra de 800 bilhões de reais. Então, eu concordo plenamente e parece que o parlamento concorda e o executivo concorda. Agora, não tomaram a decisão, estranhamente não tomaram a decisão. Eu não sei se concordam, e aí vai uma observação que não tenho fontes para isso, mas eu não sei se concorda para a TV, para fins dos votos, né? Mas e não concorda intimamente com essa postura. É estranho que não tenham partido para este assunto, até porque é uma observação interessante. A emenda 132, emenda constitucional, que trata da reforma do consumo, e a lei complementar 214, elas vão no sentido de acabar com esses incentivos e benefícios fiscais. Então já há um arcabouço normativo, né, em direção a este caminho. E o governo simplesmente não pegou essa bandeira, e nem a oposição. Eu acho que tem alguém jogando para a plateia um posicionamento e internamente outro posicionamento. Doutor Robson Maia Lins, advogado especialista em direito tributário, obrigada pelos seus esclarecimentos e a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom fim de semana. Obrigado.